Graça e paz a você que está neste momento ouvindo esta transmissão, esta gravação. Estamos neste momento no início de um tempo de reflexão, um tempo de refletirmos na palavra de Deus, iniciando aqui então uma série denominada Caminhando conforme diz a palavra. Nós conhecemos dois tempos pela palavra de Deus: o tempo da graça e o tempo da lei. O Antigo Testamento é denominado o tempo da lei, o tempo em que a lei imperava. O tempo de Jesus em diante, nós chamamos de o tempo da graça, onde a graça de Deus, através de Jesus, se fez dominar, se fez prevalecer. E neste início de meditação, eu gostaria de dizer para você 3 partes de um versículo da palavra de Deus que diz assim, como uma sugestão: examinai as Escrituras. Como uma consequência, obter a vida eterna. E o porquê examinar as Escrituras para obter vida eterna? Porque Jesus disse, elas testificam de mim. As Escrituras dão testemunho de mim. Eu gostaria de dizer para você que a palavra de Deus, conforme está escrito no Novo Testamento, diz a palavra, toda palavra divinamente inspirada. Que toda palavra ela é inspirada. Diz também uma passagem da Bíblia que Deus não é Deus de confusão. E nós vemos um versículo importante, um versículo-chave, talvez, para nossa meditação neste momento, onde em Mateus capítulo 3, no versículo 15, Jesus, então, sendo batizado por João Batista, ele cumpre toda a justiça. Jesus cumpre toda a justiça. E essas passagens que eu acabei de ler vão nos mostrar que, como cristãos, nós devemos saber de que o Novo Testamento ele jamais vai entrar em contradição com o Antigo Testamento. E por outro lado, o Antigo Testamento ele jamais irá entrar em contradição com o Novo Testamento. E nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo em que o Espírito Santo de Deus, que Jesus prometeu que enviaria após ele subir até o Pai, ele ser assunto ao céu. Esse Espírito Santo, ele ficou com a igreja. E ele está com a igreja até os dias de hoje. Então nós vivemos um tempo da graça, um tempo onde estamos sobre a ação direta do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa abençoada. E eu gostaria de dizer para você, de te perguntar, como está sendo o seu culto nesse tempo que estamos vivendo? Como está sendo o seu culto, você e Deus? Porque nós sabemos pela história, pela tradição, pela história da igreja, que o culto cristão ele passou a ser celebrado seguindo uma tradição apostólica no primeiro dia da semana, que para nós cristãos é o chamado domingo, o domingo, dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. Muitas pessoas ficam confusas, muitas pessoas são confundidas por ensinamentos errôneos, ensinamentos equivocados, ensinamentos que colocam muitas vezes em xeque a fé do cristão, principalmente do novo cristão, daquele que está começando na fé.
e começa a colocar na mente dele, na cabeça dele, dúvidas acerca do culto, do dia do Senhor, acerca da palavra do Senhor, acerca da maneira que muitos consideram o correto, o certo, segundo as suas próprias doutrinas, seus próprios costumes, e muitas vezes querem impor a esses novos crentes, que acabam muitas vezes se desviando. Então, qual o objetivo desta palavra nessa noite, onde nós estamos passando para você, ou te passando uma orientação de despertamento para que você possa abrir os olhos e saber cultuar ao Senhor. E quando nós vamos cultuar ao Senhor, nós temos que saber algumas coisas importantes que eu vou deixar para você aqui neste encerramento, nessa parte final que estarei desenvolvendo com você neste momento, que é acerca de alguns atos que aconteceram com Jesus Cristo cumprindo o que a lei e os profetas diziam sobre ele, que iria acontecer com o Messias, com Cristo, com Jesus. Primeiro, com o batismo de João, Jesus cumpre toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15. Segundo, com o seu próprio oferecimento na cruz, Jesus ele cumpriu o seu papel de sumo sacerdote. Ali encerrou-se o sacerdócio que Deus havia iniciado lá no Antigo Testamento. E o sacrifício na cruz, o sacrifício de sangue, onde Jesus se coloca como uma ovelha, cumprindo ali a profecia de Isaías. E ele faz cumprir, então, através dele, toda a lei. Como diz ali em outras passagens, a lei e os profetas. Se cumpre em Jesus, então, aquilo que estava profetizado no Antigo Testamento que iria acontecer. Então, o que eu gostaria de deixar para você neste momento, para você refletir, para você pensar um pouco mais, aprofundar o seu conhecimento, aprofundar a sua noção, se ela é um pouco mais rasa, para ela possa se aprofundar e aumentar mais. Se você já é um crente fortalecido, um crente mais firme e experimentado, eu tenho certeza que você, de agora em diante, vai procurar examinar as Escrituras, procurar conhecer a palavra de Deus e saber, olha, o nosso culto, ele deve ser exclusivamente para o Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Ele mesmo diz, né, que ele é o Senhor do sábado. Então, e terceira e última palavra, última informação para você, que eu acho importante, é você saber que o sábado é o dia de descanso do judeu. E que o domingo, né, o nosso domingo, o dia do Senhor, é o dia dos cristãos, cultuar o nosso Deus. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor e que Deus te guarde e te proteja e que você seja sempre firme, esteja sempre firmado na rocha que é Jesus, sempre firmado, sempre baseado na palavra do Senhor e que Ele possa abençoar a tua vida grandemente, abundantemente, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço para você.